No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te contar a história do Rony, volante do Corinthians, autor de um dos gols na vitória contra o Bahia, vitória importantíssima nessa quarta-feira, e a história do menino é super bonita. Preciso te contar sobre o Santos, que deve 50 milhões de reais em dívidas em processos na FIFA, e se não fizer o pagamento não vai poder contratar jogadores pelas próximas 3 janelas de transferências. O Peixe tomou mais uma punição. Preciso te falar também sobre Thiago Neves a caminho do esporte, Felipe Vizeu, que interessa ao Curitiba, além da Bundesliga, que terá jogos transmitidos na Band e também no OneFootball absolutamente de graça. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, dá uma olhada nesse recado bem importante. Você já conhece a Sandro Moscoloni, certo? A marca é referência em calçados masculinos há quase meio século e confecciona produtos modernos, de alta qualidade e tecnologia exclusiva. Minha dica de hoje é um calçado bem versátil, moderno e confortável para os dias casuais. O Driver Jordan, esse calçado da Sandro Moscoloni que eu estou mostrando para você, é confeccionado em couro látigo. Super macio e resistente, tem costura extremamente reforçada e palmilha com tecnologia Flexbit 360. Disponível em 4 cores. Quer conferir mais produtos? Deixei na descrição desse vídeo a seleção completa dos calçados que eu separei especialmente para você. E no site sempre rolam diversas ofertas com descontos imperdíveis, então sempre que puder dá uma passada por lá, tenho certeza que você vai curtir. Acesse agora mesmo o site www.sandromoscoloni.com.br e não se esqueça, usando o cupom Canal do Nicola você ainda ganha 10% de desconto. Bora começar o vídeo com uma excelente notícia: a Bundesliga estará presente no Brasil e custando nada. O OneFootball acaba de fechar com a Bundesliga e terá direito a transmitir todas as partidas do campeonato alemão. Como é que vão funcionar os direitos de transmissão da Bundesliga a partir dessa temporada? A TV Bandeirantes vai ficar com um jogo por rodada, sempre exibido às 10h30 da manhã do domingo. Todas as outras partidas serão exclusivas do OneFootball, aquele aplicativo que eu vivo falando para você baixar no seu celular absolutamente de graça. Sim, o OneFootball fechou acordo com a Bundesliga, não vai te cobrar absolutamente nada e vai trazer transmissões dos jogos do Borussia Dortmund, do Bayern de Munique, o atual campeão da Liga dos Campeões. É a oportunidade que você vai ter de assistir, por exemplo, ao Renier, ao Paulinho e o Matheus Cunha, 3 jovens promessas do futebol brasileiro que estão na Bundesliga. E tem outra coisa curiosa e específica do campeonato alemão. O dia nobre por lá é o sábado, então para assistir ao Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, que praticamente só jogam aos sábados, você vai ter o OneFootball à sua disposição. Separei uma frase do presidente executivo e fundador do OneFootball, o Lucas von Kranach, falando a respeito desse acordo. Abre aspas. Continuamos a democratizar o futebol, trazendo jogos de uma das maiores ligas do mundo para o Brasil gratuitamente. É realmente emocionante para nós. Ao dinamizar o cenário da mídia esportiva tradicional e levar os jogos diretamente para os fãs brasileiros de graça e facilmente disponível na ponta dos dedos, damos mais um passo para nos tornarmos o destino definitivo do futebol para uma nova geração, fecha aspas. E para baixar o OneFootball é bem fácil, de graça, é só pegar na descrição desse vídeo o link, você baixa o OneFootball e começa a assistir já a partir dessa sexta-feira. A estreia do campeonato alemão tem Bayern de Munique e Schalke 04 nessa sexta a partir das 3h30 da tarde. O atual campeão da Liga dos Campeões estreando na Bundesliga. Quero te dar mais detalhes agora de uma informação que eu antecipei agora há pouco lá na minha conta no Twitter, no @Jorge Nicola. O atacante Felipe Vizeu, que pertencia ao Flamengo, foi revelado na Gávea, interessa ao Curitiba. Existem negociações entre o Coxa, o Felipe Vizeu e a Udinese, que é dona dos direitos econômicos do centroavante. Felipe Vizeu estava emprestado ao Akhmat da Rússia até o fim do ano. Estava sendo pouco aproveitado por lá, fez só 7 jogos, um único gol e esse contrato de empréstimo foi rescindido. O Vizeu está no Brasil, tirando os dias para descansar, para tentar encontrar um destino. A Udinese já topou o empréstimo novamente e o Curitiba nesse exato momento é o clube mais interessado. A ideia do Paulo Pelaipe, que é o diretor executivo de futebol do Curitiba, é contratar o Vizeu para o lugar do Sassá, que foi dispensado recentemente por um ato de indisciplina. Você vai lembrar que depois da derrota para o Atlético Paranaense, em plena pandemia, o Sassá foi visto numa festa com um monte de gente. Isso pegou muito mal. Curitiba decidiu devolver o jogador para o Cruzeiro e o Felipe Vizeu é o novo alvo. Só para fechar, antes de mudar de assunto, quero te falar sobre o Cerutti, atacante argentino de 28 anos de idade, muito perto de virar reforço do Curitiba. O jogador pertence ao São Lourenço. Coxa está fechando os últimos detalhes por um empréstimo gratuito de uma temporada. Se quiser ficar com o jogador em definitivo, o Curitiba vai ter de desembolsar cerca de US$ 1.400.000 daqui a um ano.
Bora falar agora sobre Thiago Neves, que pode ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do Sport. Antes de gravar o vídeo, conversei via WhatsApp com o presidente do Sport, o Milton Bivar, que demonstrou todo o entusiasmo e otimismo em relação à contratação do jogador. E a situação do Thiago Neves no Sport é completamente diferente do Atlético, se o torcedor do Galo fez campanha para que ele não fosse contratado, inviabilizando o acordo que já estava fechado. O torcedor do Sport está super animado com a possibilidade da contratação do Thiago Neves, apostando em alguns casos recentes de jogadores que não tinham muito mercado no Sul e no Sudeste e arrebentaram com a camisa do Leão. Só para citar dois casos, o Diego Souza, que virou ídolo, além do André Balada, que se tornou um atacante bastante respeitado na Ilha do Retiro. E o Sport vai contar com a ajuda de um parceiro para o pagamento de parte dos salários do Thiago Neves, que certamente vai ser o jogador mais bem pago do clube, salário entre 300 e 400 mil reais. O vínculo deve ser até o fim do Campeonato Brasileiro. Além do otimismo do Milton Bivar, o empresário do Thiago Neves contou para um amigo meu que todas as negociações com outros clubes do futebol brasileiro não prosperaram e que de fato já houve um acordo com o Sport, agora é questão de tempo. O Sport conseguiu pagar quase todos os salários atrasados, só resta o pagamento do mês passado, que venceu no último dia 10, tem só 7 dias de atraso. Então o Thiago Neves chega ao Sport sabendo das condições do clube, está colocando a casa em ordem mesmo com muita dificuldade. E o Thiago Neves é esperado para ser o grande astro do time na primeira divisão. Bora falar agora sobre a situação extremamente preocupante do Santos, que acaba de tomar a segunda punição da FIFA pelo mesmo motivo, o não pagamento da compra de jogadores. A primeira referente a 2017, quando o Santos comprou o Kleber Reis, não pagou ao Hamburgo, o clube alemão conseguiu provar a dívida e nesse momento cobra 4,5 milhões de euros ou algo na casa de 28 milhões de reais. O Huachipato havia vendido o Soteldo no começo do ano passado, o Santos não fez o pagamento, o time chileno foi à FIFA e conseguiu nessa semana que o Santos fosse condenado a fazer o pagamento de 18 milhões de reais. Se não fizer o pagamento num prazo de 45 dias, o Santos será impedido de contratar jogadores nas próximas 3 janelas. Olha como já avançou a punição. A primeira punição referente ao caso do Kleber Reis impediu o Santos de fazer contratações por tempo indeterminado, mas a partir do momento em que quitasse essa dívida, o Santos resolveria o problema. A FIFA decidiu aumentar essa punição e agora vai proibir o Santos de contratar jogadores por 3 janelas. O Santos soltou uma nota oficial nessa quinta-feira afirmando que depois de fazer o pagamento ao Hamburgo e ao Huachipato, estará livre para contratar jogadores. Então essa preocupação em relação a 3 janelas deixa de existir assim que o clube conseguir fazer os pagamentos. O grande problema é onde é que o Santos vai arranjar quase 50 milhões de reais para pagar todas as suas dívidas. São 28 milhões de reais com o Hamburgo e mais 18 milhões de reais com o Huachipato. Pouquinho antes de gravar o vídeo, conversei com um membro do comitê de gestão do Santos e ele disse que hoje a grande preocupação do Peixe diz respeito ao acordo com o Hamburgo. O Santos tem tido dificuldades com o fluxo de caixa, prometeu pagar 1 milhão de euros ao time alemão e espera que o clube aceite o parcelamento dos outros 3,5 milhões de euros. O acordo que parecia próximo nos últimos dias parece ter desandado e o Santos vive situação extremamente complicada. Depois que conseguir resolver essa questão com o Hamburgo, aí sim vai se preocupar com a questão do Huachipato e essa dívida de 18 milhões de reais é referente só à primeira parte dos 50% do Soteldo. Vale lembrar que no começo desse ano, o Atlético Mineiro fez uma proposta para comprar 50% do Soteldo, o Santos recusou e automaticamente ficou com a obrigação de comprar outros 50% no valor de 6 milhões de dólares, que equivalem a 31 milhões de reais, ou seja, o Santos deve ao Huachipato 18 milhões pelos primeiros 50% e mais 31 milhões pelos outros 50%. Essa dívida ainda não chegou na FIFA, mas certamente vai render problema para o Peixe no futuro. Só para fechar sobre essa história, vale a lembrança de que o Santos já tem 3 jogadores contratados e outros 2 muito próximos. Os 3 contratados são o Elias, o Zé Wellison e também o zagueiro Laércio. Os outros 2 muito bem encaminhados, o Tassiano, jogador do Grêmio, e o Robinho, que está livre depois do seu contrato com o time turco terminar. Todos esses jogadores só poderão ser contratados depois que o Santos arranjar esses 46 milhões de reais. Vai saber onde é que o Peixe vai conseguir tanto dinheiro. Quero fechar o vídeo te contando a linda história do meio-campista Rony, 21 anos de idade, jogador do Corinthians. Ele chegou ao Timão com 5 anos de idade, ou seja, apesar de ser bem jovem, já tem 16 anos de Timão. Fez sua estreia como titular na noite dessa quarta-feira contra o Bahia e logo no primeiro jogo como titular já marcou um dos gols da vitória do Corinthians por 3-2 contra o Bahia. Jogo extremamente importante para o Coelho, que se não tivesse vencido certamente daria lugar a outro treinador a partir dessa quinta-feira. Então dá para dizer que o Rony ajudou a salvar o Coelho. Logo o Rony e o Xavier, que foram as grandes novidades da equipe. O Coelho confiava demais nos 2 atletas, até porque tinha trabalhado com a dupla nas categorias de base. Como eu disse, o Rony chegou bem cedo ao Corinthians
Corinthians com 5 anos de idade e desde o sub-17 tem um comportamento extremamente exemplar. Ele colocou na cabeça que não tem tanta qualidade quanto alguns dos seus companheiros e por isso precisava ser extremamente profissional. Ele é sempre o primeiro a chegar e o último a ir embora em qualquer treino do Corinthians. Para completar, desde muito cedo ele sempre teve todos os cuidados do mundo com o seu corpo, em relação à alimentação, em relação à musculação, sempre procurando os preparadores físicos para pedir um pouco mais de carga, para fazer mais exercícios, tudo porque ele sabe que é a grande esperança para que a sua família tenha um futuro um pouco melhor. E essa vontade de garantir conforto para os seus pais passa por uma tragédia. O irmão mais velho do Rony morreu aos 32 anos de idade, depois de ser jogador de futebol. Ele foi vítima de uma parada cardíaca e a história dele é bem bonita. O jogador começou nas categorias de base do Palmeiras, chegou a defender o Palmeiras B quando constatou-se que ele tinha um problema cardíaco que impediria ele de jogar. O Palmeiras decidiu pela rescisão do contrato. O Tupã, como era mais conhecido, não aceitou bem esse diagnóstico e como não sabia fazer outra coisa, ainda tentou prosseguir na carreira de jogador, não deu muito certo. E a forma que ele encontrou de ganhar algum dinheiro era disputar partidas de várzea no fim de semana. Com 32 anos de idade, em 2017 ele acabou tendo uma parada cardíaca durante uma partida, foi internado, ficou na UTI. Enquanto ele estava na UTI, o Corinthians disputava a Copa RS e por opção do Rony ele ficou até o fim do campeonato, mesmo com o irmão internado na UTI, correndo enorme risco de morte. No fim do torneio ele volta para São Paulo e poucos dias depois o Tupã acaba morrendo. Desde então o Rony colocou na cabeça que ia dar certo a qualquer custo. Por isso ele é sempre o cara que mais se dedica em todas as categorias do Corinthians, já é assim também no time profissional, até por isso ele tem uma legião de fãs dentro do próprio clube, entre funcionários, técnicos, membros da comissão técnica, todo mundo adora o menino de 21 anos de idade, que é dos mais dedicados jogadores que já vestiram a camisa do Corinthians nos últimos anos. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para receber notificações toda vez que pintar vídeo novo ou live. Para finalizar, queria pedir para você virar membro do canal do Nicola. Aqui embaixo tem um botãozinho azul escrito Seja Membro. Clica lá, escolhe um dos 5 planos. Tem uma série de vantagens bem legais para você. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!